Então, nós vamos dar prosseguimento à aula de matemática, tá? Do capítulo 6, números até 100, né? Na última aula, a tia explicou sobre o sistema monetário, né? Como funciona a moeda do Brasil, as moedas ao longo do tempo, da história, desde que começaram a ser usadas, né? O dinheiro. Então, a tia explicou tudo para vocês na aula anterior. Então, continuando aqui, nós vamos falar sobre as moedas principais, as moedas que mais têm circulação no mundo, as mais importantes no mundo. Então, vamos começar, certo? Conheça as moedas do mundo e seus valores. Vamos falar sobre as moedas do mundo e tudo o que é importante saber sobre moedas internacionais. Também vamos abordar sobre as 5 principais moedas dos países, aquelas que são as mais valorizadas e aquelas que são menos valorizadas. Tá? Aqui, nessa imagem que vocês podem ver que tem várias notas, né? Várias cédulas, tá? De dinheiro de várias partes do mundo, certo? Então, vamos continuar. Conversão de moedas dos países. Como funciona? Cada país tem sua própria moeda, ou seja, se você levar reais aqui no Brasil, aquele país pode não aceitar essa moeda. Alguns países aceitam, como por exemplo o Paraguai, a Argentina, que são próximos. Como o Paraguai e a Argentina fazem fronteira com o Brasil, então eles aceitam, se a gente levar um real para lá, eles aceitam que a gente pague, compre qualquer coisa lá, transite com o dinheiro lá no país deles, tá? Eles aceitam exatamente por causa dessa proximidade, tá? Dos países. E são países amigos também. Então, é necessário que quando você vai para algum país que não aceite a moeda, você precisa comprar a moeda daquele país para você poder utilizar. Então, é necessário que você compre moeda estrangeira daquele país antes de sair do Brasil, através de uma operação chamada de câmbio, que pode ser realizada através das agências de câmbio ou até mesmo em bancos. Nem sempre as casas de câmbio possuem a moeda do país que você vai visitar. Isso acontece principalmente nos países que são pouco visitados pelos brasileiros, dado que não vale a pena para a agência guardar moedas daquele país se não tem grande utilização. Então, alguns países que a gente possa viajar, conhecer, né, aqui no Brasil, às vezes não vende aquela moeda daquele país que você vai visitar, né, justamente porque não tem muita gente que vai para aquele país e consome muita coisa de lá, entendeu? Então, não compram o dinheiro antes de viajar para aquele determinado país, certo? Então, não é vantagem o câmbio, a casa de câmbio ou o banco vender essa moeda. Então, quando isso acontecer, existem 2 alternativas. Comprar o dólar, que é a moeda tida como internacional, para então trocar nas casas de câmbio daquele país. Então, a moeda que circula no mundo todo é o dólar. Qualquer país que você vá, eles aceitam dólar. Então, quando você chega naquele país, você, estando com o dólar em mãos, você vai na casa de câmbio e troca os dólares, né, pelas moedas daquele país. E naquele país você já pode circular, comprar, viajar, passear, fazer o que você quiser com o dinheiro da moeda daquele país, certo? Então, aqui, né? Solicitar para a agência de câmbio e encomendar para que você, né, possa ter essa moeda. Você também pode pedir na casa de câmbio para você conseguir essa moeda para poder circular naquele país, certo? Então, aqui vamos ler de novo, né? Comprar dólar, que é a moeda tida como moeda internacional, para então trocar nas casas de câmbio daquele país, ou você pode solicitar para a agência de câmbio encomendar para você essa moeda, certo? Então, aqui
troca do câmbio, que seria o dinheiro, né? Você chega na casa de câmbio e troca por qualquer moeda por aquela que você vai visitar em algum outro país, certo? Taxa de conversão de câmbio. Uma conta que sempre fazemos é a taxa de conversão do câmbio. Por exemplo, esses dias o dólar estava valendo R$ 5,22, certo? Porém, a casa de câmbio vai cobrar R$ 5,42, R$ 5,42. Esses 20 centavos de diferença é a taxa da agência de câmbio pela prestação de serviço. Então, quando você vai trocar reais por dólar, né, ou dólar por reais, o que acontece? Né? A casa de câmbio ela vai cobrar, né, um valorzinho para você o que está trocando essa moeda. Então, aqui nesse caso, né, trocando R$1 por $1, né, R$1 equivale, tá? Então, você vai trocar R$1, olha, R$1, certo? Lembra da moedinha de R$1 que a tia mostrou na aula anterior? Então, vai pegar uma moedinha de R$1, certo? E vai trocar por uma moeda, por uma nota de $1. Trocando pela moeda de $1, né? Você vai receber R$5,22, ou seja, a moeda, o dólar, ele é mais o quê? Mais alto, né? Mais caro, custa mais do que R$1. Então, R$1 é igual ao quê? R$5,22, certo? Então, nós sabemos o quê? Que R$1 equivale a R$5,22, ou seja, o dólar, ele vale mais do que o real, né? Ele é mais caro que o real. E a casa de câmbio, ela vai cobrar 20 centavos por cada real por cada dólar que você troca, certo? Ele vai, no caso, cobrar aqui o quê? R$5,42. Ele colocou aqui mais 20 centavos, certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, se você precisar de $1.000, ao invés de gastar 5.220, você vai gastar 5.420. Os R$200 de diferença é o quanto a agência de câmbio ganha na operação. Ou seja, aqui nesse caso é diferente. Eu quero $1.000, certo? Então, eu vou pegar aqui $1.000, certo? Aqui, ó, é a sigla dos dólares, tá? US, United States, Estados Unidos da América, e o cifrão, que é a moeda dos Estados Unidos, beleza? Que é o dólar. Então, eu preciso o quê? Trocar $1.000. Eu cheguei do Brasil, eu sou americana, vamos supor, eu cheguei do Brasil e eu tenho $1.000. Eu preciso trocar esse dinheiro para poder circular no país, no Brasil, certo? Então, eu tenho aqui $1.000, certo? $1.000. Aí eu vou chegar na casa de câmbio ou no banco e vou trocar esses $1.000 por reais. Então, eu trocando na casa de câmbio esses R$1.000, eu vou pagar o quê? O dólar no dia equivale ao quê? A 5.220. Então, eu vou trocar esses $1.000, equivalem ao quê? R$5.420. R$5.420. Entenderam? Então, aqui, ó, eu vou pagar 5.420 porque eu vou estar trocando no câmbio. Então, eles vão cobrar de mim, tá? R$200 a mais. R$200. Certo? Então, aqui, ó, cada dia, o dólar, ele sofre uma alteração de valor. Esse preço aqui hoje já não está mais, quando você vai verificar lá na casa de câmbio, já pode estar mais ou pode estar menos. O dólar pode estar mais caro ou pode estar mais barato. Então, cada dia, esse valor aqui, ele vai se modificando. Esse valor aqui, tá? E quando você vai trocar
quero trocar $1.000, tá? Eu vou trocar, né, na casa de câmbio, então eu vou pagar R$5.420. Mas o que? Ele está custando 5.220 naquele dia que eu verifiquei. Mas aí eu pago mais 200, certo? Para casa de câmbio, certo? Aí eu paguei o quê? Mais 200. Tem países, né? Deixa eu voltar aqui. Então, se você precisar converter 2 vezes, primeiro para dólar, depois para euro, por exemplo, você vai precisar pagar 2 vezes a taxa de câmbio. Ou seja, se eu pegar a moeda, né, de dólar, eu vou trocar para euro, trocar primeiro para real, depois eu trocar o real para o euro, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que pagar 2 vezes aquele valor ali para a casa de câmbio. Então, a gente, para poder utilizar as moedas, a gente tem que fazer essa troca e tem que pagar pela troca. Não vai sair de graça, não. Então, aqui, tem países, vamos continuar aqui, tem países mais preparados para aceitar dólar, mas tem países menos preparados e mais restritos também. O próprio Brasil é restrito nesse sentido. Dificilmente você vê as pessoas pagando e recebendo pagamentos em dólar, mesmo turistas, tá? No Brasil é proibido circular com moeda estrangeira, a não ser que você tenha uma finalidade específica, transações comerciais, turismo, via estrangeiros, etc. Então, nessas 2 situações aqui, é que pode ser aceita a circulação, o uso da moeda estrangeira, de qualquer país, não só o dólar. Cotação das moedas do mundo. As moedas têm seu valor de cotação alterado diariamente, conforme a influência do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro é que controla a movimentação das moedas, né? A mudança dos preços de uma moeda para outra, certo? Pode ver que diariamente temos informações na televisão sobre a mudança do preço de dólar. O dólar caiu, o dólar subiu, etc. Para você saber o valor da cotação de uma moeda em específico, você precisa consultar um site que traz a cotação de câmbio mais atualizada possível. Existem vários sites na internet. Um dos mais confiáveis e sem propagandas é o site do Banco Central. Então, o site do Banco Central, todo país tem o seu Banco Central. O Brasil também tem um Banco Central. E é no Banco Central que o quê? Que regulariza a moeda, diz o preço, com as informações precisas, exatas. Ele traz a cotação atualizada com a moeda de todos os países. Permite fazer a conversão da cotação entre países diferentes também. Por exemplo, se você quiser saber qual o valor da conversão de euro para o dólar, ou então da conversão de dólar para libra esterlina e assim por diante, aí você vai o quê? No Banco Central, você vai consultando e vai vendo o valor, quanto seria para trocar moeda de tal país pelo outro, quanto que ficaria, você vai saber. Agora, será que o valor da cotação das moedas no mundo significa que essa ou aquela moeda é mais forte do que a outra? É o que você vai ver logo. Então, a gente vai ver nas próximas imagens, tá? Aqui são alguns símbolos das moedas, tá, do mundo, tá? O alto valor de uma moeda é sinal de uma economia forte? Nem sempre o valor alto de uma moeda é sinal de uma economia forte. Por mais que o dólar, na atualização desse artigo, esteja custando R$ 5,22, não significa que o poder de compra dos americanos ao visitar o Brasil seja maior do que o Brasil ao fazer compras nos Estados Unidos. Quer ver um exemplo? Se você comprar um Big Mac do McDonald's no Brasil, você vai pagar R$ 19,90. Enquanto nos Estados Unidos, o mesmo Big Mac sai por $5,67. Então, se você multiplicar o valor do Big Mac americano pelo valor da taxa de câmbio, o valor do Big Mac tem
mais caro, porque aqui no Brasil você vai comprar em reais, R$19,90. Mas se você chegar lá nos Estados Unidos, você vai pagar o quê? R$5,67. Você convertendo isso, vai pagar o quê? A mais, né? Então vai pagar R$29,59, né? Lembra que a tia também explicou na aula? Os números, o quê? Maior e menor que o outro. R$19,90 é o quê? Menor que R$29,90. Então aqui no Brasil o Big Mac vai sair mais barato do que se fosse nos Estados Unidos, certo? O que esse cálculo mostra? Mostra que o valor da moeda americana está mais forte que a moeda brasileira nesse momento. Mostra que com o mesmo montante de reais, você consegue comprar menos sanduíches nos Estados Unidos do que no Brasil. Assim mostra o contrário. Os americanos conseguem comprar mais sanduíches no Brasil do que nos Estados Unidos, gastando menos dólares. Então, quando os americanos vêm com o dólar para comprar alguma coisa no Brasil, eles vão gastar menos dólares do que se fosse a gente indo lá com os reais comprando lá. Porque a moeda deles é a moeda forte, é a moeda que circula no mundo todo. É a moeda que faz o quê? O mundo trabalhar. Tudo é o que é usado, a maioria das coisas é usado, verificado, né? É tido como o patamar, o dólar, certo? Então, esse cálculo de referência para saber o valor do dinheiro esse cálculo de referência para saber o valor do dinheiro é chamado de Big Mac Index. Então, o index significa indexador, que é o que? É o preço fixo, para se ter uma ideia de valor. Então, o valor do Big Mac, ele é como o quê? Uma referência de quanto custa um dólar, né? No mundo e como que a gente pode trocar, mas o dólar para qualquer o quê? País. Então, o Big Mac Index, ele também é mantido pela revista britânica The Economist desde 1986. Essa revista aqui é que teve a ideia de usar o Big Mac como padrão de preço de cálculo para o que? A troca do dólar por qualquer moeda em qualquer país, né? E usando como exemplo o Brasil, que é o nosso país, certo? O Big Mac Index tem o seu valor calculado, para que a gente possa saber como vai trocar essa moeda e quanto vai custar ela. Claro que ele não deve ser utilizado como único fator, já que os insumos para produzir o Big Mac são muito diferentes de produtos industrializados, mas ele ajuda muito a ter uma ideia de comparação de força das moedas, tá? Então aqui, né, claro que o Big Mac é usado, tem muitos produtos que são comprados para poder produzir esse sanduíche aqui, né? Mas só para ter uma ideia de preço, a gente usa o Big Mac, certo? Ranking das 5 moedas mais valorizadas do mundo em 2020. Existem moedas que são comumente utilizadas em viagem e que praticamente você consegue trocar em qualquer lugar do mundo. São moedas estáveis que já estão no mercado, fazem anos e que por isso se tornam mais sólidas, dando segurança ao turista e aos países que poderão fazer a troca e o câmbio com segurança. O Brasil está entrando nessa lista de solidez de moedas, já que o tempo que não acontece uma mudança de moeda no país. O real já está completando 30 anos em 2024, o que ajuda o Brasil também na hora de receber turistas estrangeiros. Então, a moeda, né, o real, vai completar em 2024 o quê? 30 anos. Então, a moeda, ela o quê? O que está acontecendo com ela? Ela está ficando o quê? Sólida, né? E isso atrai o quê? Os estrangeiros para cá, né? As indústrias, as empresas para cá para o Brasil. Porque não houve nenhuma mudança mais na moeda há anos, né? Há mais de 30 anos que
vai completar agora em 2024, que o Brasil não muda a sua moeda. Lembra que na aula passada contou as histórias das mudanças das moedas? Então, o Brasil já tem o quê? Quase 30 anos, certo? Então vamos lá. Primeiro, o dólar dos Estados Unidos. O dólar dos Estados Unidos é a moeda mais forte do mundo. É a moeda referência para transações comerciais no mundo inteiro. Ela passou a ser relevante desde que os Estados Unidos assumiram o posto de liderança econômica mundial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar, né, foi o que? A moeda que se tornou o quê? Entre aspas, né, para explicar, é uma moeda padrão, que é a moeda utilizada no mundo todo, tá? Então, o dólar é a moeda mais forte do mundo. É a primeira moeda, tá? Número 1. A número 2, que é o euro. O euro é considerada a segunda moeda mais forte do mundo. Pode ser a moeda utilizada por vários países da União Europeia, entre eles Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal. Então, esses países aqui que fazem parte da União Europeia, da Europa, eles utilizam o euro, tá? É a moeda de circulação deles, mas não significa que o Brasil não use o euro. O Brasil também usa o euro, tem como trocar isso na casa de câmbio. Comprar a moeda euro para uma viagem europeia ou então para países próximos da Europa que não adotam o euro como moeda oficial é a garantia de segurança e de que você conseguirá trocar essa moeda facilmente em uma viagem. Mesmo que você troque o real pelo euro, e alguns dos países não aceitem o euro, mas você pode ir em qualquer casa de câmbio e trocar por aquela moeda local. Pode pegar o euro e trocar, certo? Então vamos lá. Terceira moeda mais importante se chama libra esterlina. A libra esterlina é a moeda utilizada no Reino Unido, que engloba os países da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então a libra esterlina são usadas para esses países aqui que fazem parte, né, da Inglaterra. São pequenas ilhas, tá, ao redor da Inglaterra que fazem parte da Inglaterra, tá? Outras ilhas de colônia britânica também a utilizam, conforme você pode ver na lista de moedas dos países. Essa moeda é recomendada para compra apenas em viagens para esses países, já que ela geralmente tem uma cotação mais cara que o dólar americano e o próprio euro, não sendo vantajoso para quem converte do real para a libra para viajar em outros países da zona europeia. Então não é vantagem você pegar o real e trocar pela libra esterlina, porque ela ainda é mais cara ainda que o dólar. Então é melhor você pegar e comprar um dólar mesmo, chegando lá, troca pela libra se for necessário. A quarta moeda mais importante se chama iene. É a terceira moeda mais negociada no mundo depois do dólar e do euro, sendo também utilizada como moeda de reserva internacional pelos países, principalmente os países asiáticos. Nossa recomendação é efetuar sua compra somente para viagens ao próprio Japão, já que outros países da Ásia têm suas próprias moedas e por mais que ela seja até relativamente fácil de trocar, o iene por outras moedas no mundo nessa região, ainda o dólar acaba sendo mais indicado. Então, use sempre o dólar. E por último, a última moeda é o franco suíço. O franco suíço também é uma das moedas mais fortes a nível mundial. Isso porque o país possui um dos sistemas bancários mais estáveis do planeta, além de sua discrição absoluta. Apesar de fazer parte da zona do euro, é um dos poucos países que não aceitaram adotar o euro como moeda oficial.
apesar de aceitarem a circulação do euro por dentro da Suíça, é muito fácil fazer pagamentos com euro lá dentro. Nossa recomendação nesse caso é ainda comprar euro para viajar para lá, ao invés de comprar o franco suíço, a não ser que a viagem seja exclusivamente para a Suíça e para você ficar um bom período de tempo, como um intercâmbio de viagem de 3 ou 6 meses, por exemplo. Então, também não é vantagem você estar trocando por essa moeda, se você for por algum desses países aqui, né? Você pode trocar pelo euro, né? E chegando lá, se houver necessidade, também você troca pelo franco suíço. É só para vocês terem uma ideia de como funcionam as moedas do mundo inteiro. Então, aqui, né, a tia deu uma explicação, tá, sobre as moedas do mundo inteiro. Na semana que antecedeu a aula anterior, certo? A tia explicou sobre a moeda do Brasil, como que era feita, que eram as trocas, ao invés do uso do dinheiro, que o dinheiro não tinha sido trazido aqui para o Brasil, certo? Então, vocês tiveram uma ideia do que seria a moeda do Brasil e hoje a tia falou sobre a moeda do mundo, as moedas do mundo, certo? Então, fiquem com Deus, tá? E que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Beijo!